Os temas de hoje vão ser artrite, artrose, fibromialgia, se é possível viver sem dor, se é possível você imaginar que é possível não ter essas dores causadas pela artrite e pela fibromialgia. A artrose, nem sempre, gente, a artrose é a causadora de uma dor, tá? Não sei se tem muito impacto ósseo e um problema inflamatório. Então, assim, não esquecendo que a artrose, todo mundo vai ter artrose. Só que uns vão ter mais sintomas, outros não. Limitações, deformidades ósseas, mas não pensar na artrose diretamente ligada na dor, tá? O que eu quero falar para vocês? Ah, mas você está querendo falar que eu que tenho uma artrite reumatoide, eu tenho só o processo de artrite, que eu já expliquei para vocês a diferença. Vou falar direitinho, de novo, resumidamente, artrite e artrite reumatoide. Ou fibromialgia. Falar, Carla, é possível eu ficar sem dor? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso vocês têm que guardar aí com vocês e começar a trabalhar primeiro na cabeça de vocês. A dor é um alarme de que alguma coisa não está bem. Hoje, para fibromialgia, para artrite reumatoide, existem os tratamentos. Só que não pode esquecer que a base de um tratamento também para esses tipos de patologia é o movimento. Não adianta você paralisar. Nós não somos feitos para ficar parados. Não é o repouso. Eu preciso deitar, porque eu estou com muita dor. Eu preciso ficar parado. Meu médico falou para eu paralisar. Gente, o sedentarismo, a falta de movimento causa dor. O que a gente não quer fazer, o que eu não quero falar para vocês é o seguinte: se você tem artrite ou você está com a fibromialgia ativada, está numa crise de fibromialgia, aí você para um pouquinho e você para, descansa, que seja 1, 2 dias, espera o corpo descansar e depois tem que ter um movimento. Mas por que tem que ter um movimento? Gente, o movimento, ele tem a capacidade de informar o seu cérebro de que seu corpo está sendo cuidado, que a articulação está se movendo. Esse curto-circuito da dor, ele começa a ser quebrado, tá? Então, quanto mais você trabalhar com o seu corpo, com o seu movimento, você consegue dar uma informação lá para o cérebro de que você está melhorando a qualidade dos seus movimentos, de que está se cuidando. Então eu posso sair para correr, para andar? Não é isso. Você vai cuidar dos seus movimentos, você vai trabalhar com as suas articulações para vocês poderem ir lá e cuidando do corpo, da informação da dor, da memória da dor. Então, através do movimento, você manda informação lá pro seu cérebro de que está trabalhando. Deixa eu ir mais para trás, porque eu não sei se está muito escuro para vocês aqui. Mandando a informação para vocês de que a dor é possível de passar com o movimento. Tudo que é informação, tudo que é você dobrar a sua articulação, começar a cuidar do movimento, o seu corpo começa a melhorar, tá? Aí você fala assim, mas se eu fizer um exercício que você faz, eu vou começar a sentir dor. Por isso que o fundamental, respeita o limite da dor. Vai respeitando, modula o que você está fazendo. Se você não consegue trazer o braço aqui, não traga. Traga até aqui durante um tempo. Não fica forçando a sua articulação. Vai o passo a passo. Vai aos poucos conquistando a articulação. Tá bom? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é isso. Não esquecendo que a artrose, todos nós vamos ter artrose. Uns com dores, outros sem dores. O pior é quando forma artrite, o processo inflamatório. O que é artrite? O processo inflamatório da articulação. Artrite reumatoide. Artrite reumatoide já é uma doença autoimune. Então, não quer dizer que todo mundo que tem artrite vai ter artrite reumatoide. Mas quem tem artrite reumatoide desenvolve artrite nas articulações. Tá bom? São duas coisas aí que tem que estar bem. Quando você escutar o seu médico falar, tá com artrite, cuidado, não quer dizer que isso seja artrite reumatoide, tá bom? A fibromialgia. A fibromialgia é uma doença, eu posso dizer assim, um pouco mais abstrata, né? Você não vai chegar e vai fazer um exame de sangue ou um exame de imagem que vai detectar a sua fibromialgia.
Então, uma avaliação que você tem que ser feita por um médico muito experiente, o médico que saiba te avaliar, às vezes não vai fechar um diagnóstico numa primeira consulta, vai conhecer seu histórico, vai ver os seus sintomas para aí poder bater o martelo e decretar que é uma fibromialgia ou não, tá bom? Eu sei que é muito duro, é muito pesado. Sim, gente, a fibromialgia é uma doença abstrata que quando ela está ativada, ela causa muito transtorno, né? Insônia, forma esse curto-circuito da dor, o paciente fica, ai meu Deus, eu não sei de onde vem, não aparece em exame, tem parente que fala que é frescura, mas não, a fibromialgia é uma patologia bem séria, que tem que levar com muita seriedade, avaliar o paciente com cuidado, não dar um diagnóstico assim de cara, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, gente, e as pessoas me perguntam quem eu procuro para fazer, ortopedista, neuro, eu gosto bastante do reumatologista. O reumatologista é como um clínico geral que cuida das suas articulações, dessas doenças autoimunes. Bom, se você tem uma dor lombar, pode procurar um reumato? Sim, claro que pode procurar, tá? Ele vai ver você, o corpo como um todo. Se for a especialidade, lógico, se você tiver um problema de artrite por um trauma, caiu, machucou uma articulação, o ortopedista, mas quando for uma coisa assim que envolve mais sintomas no seu corpo, eu recomendo demais, tá bom? A parte da área da reumatologia. Gente, o que eu tô aqui hoje para falar para vocês? Dê a oportunidade do movimento para o corpo de vocês. Não tenham medo de se mover. Só que assim, respeitem o corpo de vocês, respeitem as limitações. E assim, sempre leve em consideração a respiração. Conduza o movimento com calma, com tranquilidade, com qualidade de respiração. Façam exercícios onde vocês escutem a respiração de vocês. Não tenha pressa de se mover. Eu escuto as pessoas falarem assim, eu queria viajar, não posso porque tenho dor. Tem condição financeira, mas não pode. Tem pacientes que eles pensam em sair para algum lugar e falam assim, mas eu vou dar trabalho que eu tenho dor. O lugar tem escada. Gente, quem tem artrose no joelho, não é para ficar em casa fechado esperando eu aceitar que a vida é assim mesmo. Tem como melhorar. Tá? E eu quero dizer assim, mas eu já tenho, o médico já falou para mim que eu tenho que colocar uma prótese. Gente, independente da história da prótese ou não, você vai ter que fazer movimento, antes ou depois da cirurgia, tá? E se você fizer antes, se você tem indicação de prótese de joelho, prótese de quadril, pode ter certeza, tudo que você conseguir se mover, tá? Se tem uma limitação articular muito grave já, mas vamos supor, se você tem a limitação articular no joelho, tá? Com indicação de prótese de joelho, você pode pensar em trabalhar o quadril, você pode pensar em trabalhar o pé, e aí a coluna, equilibrar a musculatura, equilibrar a postura, não sobrecarregando o joelho que já está tão machucado. Tá? E quando a gente tem dor, o nível de tensão do corpo ele vai aumentando cada vez mais. E aí vira um ciclo vicioso. Será que a minha dor vai vir hoje? Será que eu vou ter que comprar remédio? Né? Porque muitas vezes é o que eu falo, né? Farmácia faz parte da compra do mês e não era para ser. Isso eu estou falando da minha área, osteomuscular, tá? Articular. Não era para ser assim. E quem tem a fibromialgia ou artrite sabe o quanto que isso influencia no sono. E vira um ciclo vicioso. Sabe por quê? Por que as pessoas com a fibromialgia não dormem bem se não são bem cuidadas, bem orientadas, bem tratadas? Porque o cérebro fica concentrado na dor. Eu tenho que tratar dessa dor, eu tenho que concentrar, tá doendo muito, fica naquele sono superficial, o corpo não descansa e você entra naquele ciclo da dor. Ele é muito abstrato, né? A gente fala que parece que é místico, gente, mas não é místico, não estou falando nada. Isso é o trabalho do corpo, é o sistema nervoso central, com o sistema nervoso periférico. Os preconceitos com antidepressivos no tratamento da fibromialgia, claro que tem que ser o remédio certo, bem indicado, bem tratado, entra num ciclo e você não consegue sair. Por isso que eu falo, se está numa fase aguda, que seja da artrite reumatoide, que seja da fibromialgia, vai aos pouquinhos. Respeita o corpo, mas não deixa de se mover. O que eu falo para os pacientes, às vezes, que eu acho muito
bacana é o seguinte, a gente não se espreguiça na hora que a gente acorda, né? O corpo pede, olha como o corpo, eu falo que o corpo é muito inteligente, né? Ele pede que a gente vai se espreguice. Nossas articulações, nossas vértebras, elas se hidratam à noite. Por isso a gente acorda mais rígido, porque quem tem uma artrose, a vértebra vai lá à noite, foi hidratada, nosso corpo hidrata as nossas articulações e as vértebras. Chega de manhã, tá mais inchada aquela estrutura e dói. Aí você começa a se mover, a dor vai passando no decorrer do dia. Então, o que acontece? Eu falo para muitas vezes os pacientes se espreguiçarem antes de dormir. Vai deitar, não se fecha, não solta só o corpo, se espreguiça. Imagina que você está abrindo as articulações e se espreguiça, afasta os ombros, cresce os braços, mexe o pescoço antes de dormir. Estica as pernas, dá uma espreguiçada. Sabe por quê, gente? Vocês imaginam o seguinte, não adianta ficar culpando o colchão, culpando o travesseiro, se a gente não pensar tudo que a gente faz durante o dia com o nosso corpo. Vocês imaginam o seguinte, aqui está a coluna vertebral, tá? Isso tudo aqui, o que a gente faz com ela durante o dia é muito importante, só que a gente não para pensar, a gente vai lembrar dela ou na hora de dormir, ou pela manhã que acorda rígido. Dessa coluna inteirinha aqui, ó, gente, sai raiz nervosa, tá? Tudo daqui sai raiz nervosa e tem músculos pequenininhos, os multifídeos, tá? Quando a gente se espreguiça, esses espaços, eles abrem. E as raízes nervosas começam a entender que está abrindo espaço e a condução delas fica mais fácil. Por isso que, no Construindo um Corpo Sem Dor, que é o curso que eu faço, o que acontece? Nós trabalhamos sempre com coluna e quadril e as extremidades mesmo. Vários exercícios, caminhos, ou passo a passo de exercícios de coluna, para trabalhar toda a condução nervosa e motora que sai da coluna. E aí, as extremidades, ombro, cotovelo, punho e mão, só cervical, depois só quadril. O quadril, articulação, quem tem as artroses, os problemas, as bursites do quadril, joelho, tornozelo e pé. O equilíbrio, por que é tão importante o equilíbrio? É a mesma coisa, quando você está carregando um peso, você equilibra o peso do seu corpo, não sobrecarrega um lado só. Então, quanto mais a gente tiver nossas articulações trabalhando de maneira harmônica um lado do outro, nós não somos iguais de um lado e do outro, tá? Mas quanto mais a gente buscar esse equilíbrio de movimento, esse equilíbrio de coordenação motora, equilíbrio muscular, quando a gente contrai um músculo, o outro, ele está sendo liberado para deixar o que está em contração fazer o trabalho dele. Tá? Então, se eu dobro o meu braço, o músculo lá de trás, o tríceps, ele tem que deixar o bíceps contrair. Então, é um trabalho harmônico. Quando a gente tem dor em uma articulação, isso desregula. E essas pessoas não conseguem mais se mover. Então, assim, o equilíbrio de movimento, o equilíbrio articular, o equilíbrio postural, o estático, a posição parada e o equilíbrio dinâmico, naquela qualidade do movimento, é muito importante. Tá bom? E assim, a partir do momento que você entra nesse ciclo de tensão, nesse ciclo de ansiedade, se vai ter que tomar remedicação, se a dor vai surgir, isso vira um vício. E você não sabe mais como sair dele. E o medo de voltar a fazer atividade física piora. Porque você fala assim, eu sei que eu vou sentir dor. Tá? Então, muitos pacientes, tem uma paciente que ficou 2 anos com fasciite plantar, aquela inflamação na planta do pé. Quando a gente tratou, eu falo a gente porque não sou eu só mostrei o caminho do que ela tinha que fazer. Não fiquei fazendo choquinho no pé dela, não fiquei fazendo nada disso. Quando eu fui cuidar do pé dela, eu fui tratar da coluna, eu falei assim, cara, mas meu problema não é na coluna, o meu problema é na fáscia. E eu falei assim, aí que você está enganada. Raízes nervosas do nervo ciático, as ramificações do nervo ciático, gente, saem daqui. L4, L5, tá? Se dá, ela pode não ter nenhuma dor irradiada daqui, mas a raiz nervosa, a ramificação do ciático, que é mais profundinha ali para a planta do pé, pega a fáscia do pé, a fasciite. E aí, o que aconteceu? Ela ficou 2 anos tratando, fazendo ondas de choque só aqui, que não é ruim, tá, gente? Só tô explicando, cada caso é um caso. Mas quando melhorou,
quando a gente começou a mexer aqui e a equilibrar as duas pernas. E aí ela falou assim, mas você não vai me liberar? Você não vai me alongar? Eu falei, não, eu vou educar a condução da raiz nervosa a como chegar aqui no pé. Ah, Carla, mas tá bom, e eu vou aprender? Aprende. O corpo é tão inteligente que quando você vê o sinal de melhora, você já consegue ter, eu já sei como fazer o que aconteceu, eu já estou sentindo o apoio do meu pé diferente, já estou sentindo a condução dos meus movimentos diferentes. Então, assim, gente, coordenação motora, equilíbrio, trabalhar com coluna vertebral. Gente, tudo que vocês fizerem para o joelho de vocês com artrose, quadril, fibromialgia, sempre pensa nessa estrutura aqui, que sai todo o nosso sistema nervoso, nossa alteração de dor. Cara, mas meu desgaste é no joelho. Não importa. É para fortalecer a perna, é para fortalecer quadríceps, panturrilha, tríceps de perna. Não interessa. O importante é você trabalhar a sua coluna. O problema pode estar lá? Pode estar lá. Você vai falar, mas eu estou com artrose no joelho. Tá bom. Se você não equilibrar a mecânica ali da sua coluna para entender se a alteração está lá em cima, pode fazer o que for. Você pode colocar prótese no seu joelho, vai melhorar, tá? Quem tem artrose, já não tem mais cartilagem ali, vai melhorar. Mas pode ter certeza, quando você descobre que seu corpo trabalha como um todo, o seu outro joelho não vai sofrer, o quadril não vai sofrer. Eu tenho pacientes que chegaram já para mim com as duas próteses no joelho, com as duas próteses no quadril, com prótese no joelho, com prótese de ombro, tá? E lógico, tudo bem, tem uma história aí de uso de corticóide a vida inteira para o problema asmático, tá bom, mas aí que tá. A gente tratou e tirou todas as compensações. Então é o seguinte, a gente conseguiu livrar um joelho, conseguiu livrar tornozelo de cirurgias, e aí começa a evitar as compensações. A gente começa a fortalecer, trabalhar o corpo como um todo e assim diminuir o tratamento, tá? E assim a gente consegue trabalhar tirando o foco da dor do paciente ali do cérebro, tá? E quando o cérebro à noite consegue descansar, a articulação foi trabalhada, a articulação está lá descansando, o cérebro desliga e descansa e recupera tudo o que tinha que recuperar naquela noite. Tá bom? Porque quem tem dor não dorme bem. E quando a dor acorda vocês, isso não é um bom sinal. Não adianta você pegar e falar assim, eu tenho que dormir com o travesseiro entre as pernas. Eu tenho que dormir abraçada. A altura do meu travesseiro tem que ser da altura do ombro. Gente, aí você vai se mexer e vai trocar todo esse arsenal que tá aí na sua cama para um lado, para o outro e não sabe mais o que fazer. Tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é educar o corpo. Mas eu já tenho idade, eu tenho menopausa, eu tenho diabetes, eu tenho... Gente, tá bom. Eu insisto em falar para vocês. Insistam nos movimentos, tá? Insistam nos movimentos. Vão lá nos meus canais, no Face, no YouTube, no Instagram, tem os testemunhos do Construindo um Corpo Sem Dor. E aonde fazem exercícios para o corpo inteirinho, tá? Equilibrando, mobilizando a articulação. Não é aula de ginástica, é aula de reeducação do movimento. Aula de vocês aprenderem a confiar novamente no corpo de vocês. Carla, eu já tô com o meu quadril que tá todo ali, osso com osso, eu tenho muita dor. Gente, não tem jeito, independente da indicação do tratamento, se chega a ser cirúrgico ou não. Quem já tem dor, ou só tem um processo de tendinopatia, inflamação do tendão, do glúteo médio, glúteo mínimo, que aparece nos exames, equilibra o corpo, trata a dor, faz toda a parte ali de gelo, de movimentos suaves, conquista a articulação. Por quê? Eu não sei quem de vocês, algum de vocês já falaram, fui no médico, mas falou que eu tenho que operar. Tá bom, que bom que algumas cirurgias são eletivas, dá para esperar. E você trabalha com o seu corpo, vai conquistando o movimento pós-operatório muito melhor. Lógico que a ideia é não chegar. Então, se você já tem dor, está começando um processo já sabe que tem artrose, sente um pinçamento, uma alteração de postura, o corpo crepita inteiro, você vai mexer o pescoço e parece que tem areia no pescoço. Gente, cuida do movimento. Eu comecei a atender um paciente recentemente
que eu fui atendê-lo porque ele teve ele me ligou porque ele estava com um problema no pescoço. Né? Aí eu fui atender, ele tem mais 60 anos, assim, Carla, eu jogo beach tênis e peguei o posterior da coxa, fiz gol. Teve uma contratura. Aí ele falou, eu quero voltar a jogar. Falei, não, tá bom, vamos trabalhar com a contratura. Equilibrei, fiquei lá alongando, fazendo mil coisas. Não, trabalhei com o equilíbrio do quadril, com o equilíbrio do joelho, ensinei o movimento. Eu falei, olha, eu vou te ensinar, você vai fazer todos os dias. Daqui umas 2 semanas você volta a jogar. Dá um tempo, deixa o músculo ali descansar, as fibras musculares. Ele voltou a jogar. Só que ele tem uma artrose violenta na cervical. Ele estava apavorado para não mexer. Ele falou assim, cara, eu tenho muito medo de dobrar, de mexer meu pescoço. É aquela pessoa que já vira assim, sabe? Ele não consegue virar a cabeça, ele já vira em bloco. O que aconteceu? Eu mostrei para ele o quê? Volta a confiar no seu corpo. Porque as pessoas, a gente mostra o exercício, já quer fazer de cara, 100%, chegar ali, calma. Vai conquistando o movimento. E realmente, o que aconteceu com ele? Os episódios da rigidez matinal, quando ele acorda, começou a diminuir. Comecei a educar o paciente a se mover. Então, o que acontece? Com o corpo, gente, não dá para ser tão imediatista. Você não pode achar que tudo é para ontem. Só que quando você vê que a partir do primeiro mês que você já está trabalhando com o seu corpo, os resultados vão surgindo, você vai falar, você fica até assim, nossa, será que a dor vai vir? Será que a dor não vai vir? Tá? E pensa o seguinte, o movimento é o melhor remédio, gente. Tirem os anti-inflamatórios da vida de vocês. Eu gosto de remédio, gente, eu falo que ainda bem que existe, para que a gente viver com dor? Só que no caso de artrite, artrose, tem que tomar muito cuidado, porque não é, isso aí é só um apaga-incêndio. Se você não cuidar da causa, não vai ter como você melhorar da sua dor. Você vai entrar nesse ciclo vicioso que é a medicação, e ainda vai criar problema para estômago, para fígado, para intestino, e isso não vale a pena, tá? Diminuam a ansiedade, tá? Não deixem a dor dominar, tá bom? Não deixem a dor dominar. E o que acontece? Geralmente, quem desenvolve essas dores crônicas começam a ter um limiar de dor muito baixo. O que é o limiar de dor muito baixo? Qualquer coisinha, você já fica com medo de ter dor e a dor surge mais rápido. Tá? E aí, aos pouquinhos ali, você vai começando, qualquer sinalzinho de dor, você já tem medo de sentir. Né? Então, é o seguinte, vamos começar a trabalhar com a cabeça, com o corpo, e esse limiar de dor, você começar a educar, tá? Você falar assim, nossa, eu consegui lidar com a minha dor, tá? Porque tem gente que é mais fácil ter dor. Eu sou uma pessoa que, quem já viu lá Semana Viver Sem Dor, eu tive meu problema no joelho, meu limiar de dor, eu comecei a sentir dor muito rápido, muito fácil. Eu tenho uma filha de 8 anos, o meu parto eu tive dor, eu sei que eu tenho um limiar de dor baixo, só que o que acontece? Eu consigo trabalhar com esse meu limiar de dor. Eu sei porque, lógico, eu estudei, eu senti dores, eu tive todos os meus problemas na infância, sim, só que eu comecei a trabalhar com o meu corpo para isso não acontecer mais e essa memória da dor não me dominar. E eu consegui, assim, como eu posso falar, treinar o meu corpo e a minha cabeça, a minha parte respiratória para isso ir acalmando, tá bom? Eu vou fazer uma série de exercícios hoje com vocês, rapidinho, simples, tá? O que eu quero dizer rápido é o seguinte, que o vídeo, a aula não vai ser uma aula extensa, igual eu tô acostumada a dar, tá? Eu vou dar alguns exercícios só para vocês terem noção do que é trabalhar com a articulação, tá? Eu vou dar de um mais simples até um pouquinho mais complexo. Então é o seguinte, o último eu vou falar, não faça todo mundo que se tiver dor em joelho, dor em apoio, ou faz sentado, eu vou orientar vocês. Mas os primeiros pode fazer, vivam o movimento do corpo de vocês, só me escutem, olhem, façam devagar, tá? Porque assim, as articulações precisam ser trabalhadas e não precisa ter carga, não precisa ter peso, é o simples bem feito, tá?
E eu quero lembrar vocês que as inscrições do Construindo um Corpo Sem Dor só fica até domingo. Então vão lá, se inscrevam ou entra lá na página para ver os conteúdos, o que é o Construindo um Corpo Sem Dor. No Instagram tá no link da minha bio. No Facebook, no YouTube, daqui a pouco eles colocam o link aí para vocês, tem o link do Construindo um Corpo Sem Dor. Vão lá, dê uma olhada nos testemunhos, dê uma olhada no que é o Construindo um Corpo Sem Dor, quem sou eu, que muitas vezes algumas pessoas estão me vendo aqui pela primeira vez. Vão lá, dê uma checada, conhece o trabalho, tá bom? E o principal, gente, trabalhem o corpo como um todo. Se você tem dor em um joelho, em um quadril, não esqueça que tem que ter o apoio dos pés, equilíbrio do centro do corpo, do quadril, a cabeça, por que ela tá ali em cima? Para ela ser sempre direcionada, você ter um pescoço formado, não ficar achatado aqui na sua dor, na contração, nas tensões do dia a dia, você saber a hora de criar o espaço no seu corpo e você trabalhar o seu corpo como um todo, tá? Lá tem os módulos de trilhos anatômicos que você trabalha o corpo inteirinho em movimento, tá? E você vai conhecendo o seu corpo novamente. E quando a gente está bem com a gente, não tem mau humor, a gente está livre das dores, os episódios de dores diminuem, você consegue dominar o seu corpo e diminui medicação, diminui o medo de se mover, tá bom? Então, gente, vamos cuidar desse corpo, desse esqueleto, dessas articulações, dos músculos do corpo, tá bom? Muito bacana poder conhecer o próprio corpo através dos movimentos, tá? Eu vou deitar, a gente vai fazer agora umas posturas deitadas, bem tranquilas. Eu só quero mostrar para vocês sobre as articulações, as mais afetadas. Vou fazer o exercício um pouquinho de coluna, quadril, dos joelhos, só um pouquinho deitado, tá? E vou mostrar o que eu espero de vocês, no mínimo, a postura em pé, tá? Para vocês começarem a equilibrar o corpo de vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu só posicionar aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se aqui tá bom. Ó, gente, a gente vai deitar. Quem não conseguir deitar no chão, pode deitar na cama, tá? Quem não conseguir deitar a cabeça no chão, pode colocar uma almofadinha? Pode colocar uma almofadinha na cabeça, tá? Não tem problema. Por isso que eu falo, não precisa ser nada 100%. Ah, mas eu não consigo deitar, minha cabeça não encosta, fico com a cabeça aqui, assim, quem tem corcundinha, né? Que tem aí psicose. Pode colocar um travesseiro na cabeça. Soltem bem os braços. Respira fundo, não gruda a lombar no chão, não faz nada, só solta o corpo e respira. Puxa o ar, solta. Façam a seguinte respiração. Puxa o ar em 4 segundos, vai prender o ar 2 segundos e depois vai soltar o ar em 6. Então, olha, eu puxo o ar, prendo 2 e solto em 6. Vamos fazer isso 3 vezes. Puxa. Prende. E solta. De novo, inspira. Prende 2 e solta. Vão relaxando o corpo de vocês. De novo. Prende. E solta. Solta bem o corpo. Agora estende uma perna e estende a outra. Abre os braços um pouquinho, uns 45 graus. Eu quero só que vocês se espreguicem assim, ó. Cresce o braço, afasta os ombros da orelha, separa uma perna, separa outra, como se fosse uma, tipo, chave, fazer a tração do corpo de vocês. Imagina que as articulações, cada uma tem para um lado. Quem estiver deitado com dor na lombar, faz uma perna, deixa uma dobrada,
e aí não sobrecarrega a coluna lombar. Vai lá, volta e faz a outra. Cresce a perna, se traciona, se espreguiça, cresce a tampa da cabeça, como se fosse lá, soltar, tracionar o pescoço. Se soltem. Agora, estende o braço lá para trás e se espreguicem. Cresce o corpo. Vai abrindo o braço. Quem não consegue esticar todo o braço, vai no seu limite. Vai se estendendo, separando as articulações, tracionando. Respira. Solta o corpo. Agora dobra as pernas. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vai fazer a ponte. Então, olha, vai puxar o ar, soltar o ar. Vamos fazer a ponte 5 vezes. Puxa o ar, solta o ar. Olha, eu vou levantar meu braço para vocês olharem minha coluna, tá? Puxa o ar, solta o ar. Eu vou grudar minha coluna lombar no chão. E aí eu vou subir. Puxa o ar, solta o ar. Ó, vou descer primeiro aqui em cima, mais ou menos na altura do sutiã. Os homens na altura do mamilo. Vai descendo. Ó, vértebra por vértebra. Encosto a minha lombar antes do bumbum. Encosto a minha coluna lombar. Chego aqui e aí eu empino o bumbum. Formo o arco aqui, ó, da coluna lombar, tá? Então, ó, puxo o ar, solto o ar. Puxo o pubis. Massageio como se eu tivesse aqueles espinhos do dinossauro. Aí eu vou descer, vou cravando eles na areia, sabe? Vai descendo aqueles espinhos e cravando como se fosse uma roda. E vai cravando ali, vai descendo vértebra por vértebra e empina. E nisso vai soltando os ombros. Puxa o ar, solta o ar e sobe. Puxa o ar, solta o ar e desce. Quem tem artrose na coluna, artrite, diminuição de espaço de disco, trabalha a coluna. Devagar. E desce. Expira. E desce. Agora, artrose no quadril. Vou pegar minha perna, dobrar 90 graus. 90 graus de quadril, 90 graus de joelho e 90 graus, ó, do meu tornozelo. Vou segurar e vou desenhar um círculo lá no teto. Vou fazer um círculo pequenininho. Imagina que com o meu joelho eu desenho um círculo pequeno. Eu desenho um círculo maior. E depois o terceiro eu desenho um círculo maior ainda. Cada um no seu momento, cada um na sua movimentação. No seu grau de amplitude. Ó, fecho, bolinha, bola média, uma bolinha maior. Vamos lá? Vou fazer aqui com a minha perna esquerda. Bolinha pequenininha, estou desenhando com a ponta do meu joelho no teto. Estou girando minha cabeça do fêmur na cavidade ali, ó. 2, 3. Ao contrário, bolinha, bola média, bola grande. De novo, quem estiver cansado, para a perna um pouquinho. Por que eu coloco a mão? Porque muita gente, as pessoas perdem a coordenação. Falam, eu estou desenhando não sei o que. Aí eu falo, segura e desenha, segurando a sua perna, ó. E você consegue direcionar melhor o movimento, tá? Apoia. A outra agora, puxa meu pé, 90 graus de joelho, 90 graus de quadril e eu desenho lá no teto. Bolinha, bola média, uma bola maior. Isso, gente, com uma artrose ali no quadril, um processo, uma rigidez articular, quem tem ciático, síndrome do piriforme, tem medo de começar a fazer um agachamento porque não consegue, começa a trabalhar o movimento do fêmur na cavidade dele, se movimentando. Vai. Então, a bolinha, bola média e uma bola maior. E descansa. Agora, traz a coxa o máximo possível
perto do tronco. Agora imagina se você tem uma artrose, que seja no quadril, um processo inflamatório ou fibromialgia. A gente vai mexer agora com parte de inervação. O que eu estou estimulando? O ciático. Quem tem esse exercício, eu fiz com aquela minha paciente que estava com problema onde? Na planta do pé. Qual que é a informação? Trago a coxa o máximo possível perto do meu tronco. Olha a ponta dos meus dedos, ó. Tá aqui, eu puxei, olhando aqui para mim. Eu vou fazer ponta, puxa e eu dobro o joelho. Através da informação do movimento do meu joelho, do meu pé e do meu tornozelo, eu estou dando informação para o meu nervo aqui da minha coluna. Porque ele sai da coluna e vai para o pé. Mas eu estou dando informação ali motora para a minha área de inervação, de onde sai a raiz. Ó, ponta, puxa, desce. Eu não estou indo com a coxa para frente, hein? A minha coxa está grudadinha. Onde eu tenho que sentir mais puxar? Panturrilha? Não. Eu quero mais posterior de coxa, posterior aqui do joelho. Vou sentir panturrilha na hora que eu puxar meu pé. Agora, se eu estender minha perna, eu vou sentir muito mais panturrilha, que eu não quero agora. Eu quero a raiz nervosa estimulada pelo movimento. Ponta, puxa, desce. Ponta. E, gente, capriche no movimento. Sinta o movimento. Cara, se eu faço cãibra, se eu faço ponta, me dá cãibra. Então faz menos. Ou se não, volta logo. Mas não deixa de fazer. Dá o estímulo. E volta. Ponta, puxa, desce. Ponta, puxa, desce. Como aqui é uma live, eu estou demonstrando o exercício para vocês. Vocês aí na casa de vocês, vocês podem fazer devagar. Fica um tempinho. Quem consegue, fica um tempinho de ponta. E vai, e desce. Dica. Chegou com a perna lá em cima, torce o pé. Vira, você vai sentir esse alongamento dessa região aqui da perna. Ó. Você vira o pé como se fosse torcer. E volta. Outro estímulo para quem tem dor na fáscia do pé. Eu estou fazendo com a minha mão junto para vocês verem o movimento. Vira a planta do pé para um lado, vira a planta do pé para cá. Inversão e eversão. O movimento de torcer o pé para os dois lados. E eu vou dando aonde estímulo para a raiz nervosa e a melhora do movimento. Torce para um lado, torce para o outro. Gente, aí tem 1000 exercícios que partem desse movimento. Vamos lá para outra perna. Então, abracei, subi, ponta, puxa, desce. 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 Agora eu vou virar. Vou torcer meu pé para cá e vou levar para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. São movimentos que as pessoas não imaginam que existem, né? E ficam presas só em flexão e extensão. E se vocês estenderem a perna e torcerem ainda, vão sentir, ó. Eu fiz a ponta do pé e faz isso. Leva para a lateral do corpo. Vocês vão sentir a força lateral toda sendo trabalhada. Cara, o que isso tem a ver com artrose? Através da fáscia, através do movimento muscular, você vai sentindo o osso, as articulações, elas vão entendendo e vão cedendo aos movimentos, e tendo melhor qualidade do movimento. Então, eu estendi minha perna, fiz ponta e estou puxando toda a lateral. E volto. Vou lá com a outra perna. Estendi, torci, inclinei. Aonde eu estou sentindo? Toda a lateral do dorso do meu pé mover. Eu estou dando informação por quê? Meu músculo aqui do quadril que está sendo trabalhado. E devagar.
cada um no seu limite. Descansa. Trabalhamos com a articulação quadril, joelho, tornozelo em pé, coluna. Isso que eu estou dando um pouquinho, assim, 0,1% do Construindo um Corpo Sem Dor para vocês. Virem de lado. O exercício que eu vou demonstrar agora só vai fazer quem não está com dores no joelho, tá? Quem tiver com dor no joelho vai sentada numa cadeira, tá bom? Eu vou vir mais para trás um pouquinho. Esse daqui é um outro jeito de trabalhar com trilhos anatômicos. Quem não conseguir ficar assim, vai sentar na cadeira, tá? Então a gente trabalha com o sistema de inervação e movimento. Então, olha, tá aqui, tô sem os meus calcanhares no chão. Eu vou levar meu braço lá para cima, deixa eu subir a câmera para vocês entenderem o movimento. Eu vou agachar. Então, quem não conseguir, senta na cadeira, não tem problema. Faz a parte do tronco só. Minhas mãos estão lá no chão, eu vou subir meu braço na linha da minha orelha. E eu vou girar minha mão para trás e para frente. 1, 2, 3. Isso, para ajudar na postura, 4, 5, 6, 7. E eu olho para minha mão. Eu estou mexendo com o pescoço. Ó, eu volto devagar. Quem não conseguir, trabalha aqui. Quem não conseguir, trabalha aqui e volta. Eu estou ensinando vocês a terem qualidade de movimento, tá? Ó, estiquei meu braço e giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Agora vão lá e levantem do chão ou levantem da cadeira. Um pouquinho a tela. Gente, o que eu quero de vocês? Que vocês percebam aí no corpo, se vocês estão conseguindo perceber aonde está o centro de gravidade. Não importa, artrite, artrose, fibro. Percebam se vocês estão em pés aí na cara de vocês, se vocês estão com o corpo jogado mais para o antepé, para a parte da frente, se está mais ali no calcanhar e o quadril tá, vocês estão sempre com aquela barriguinha aqui, que o quadril está aqui para frente, e se está mais em cima de uma perna ou de outra, tá bom? Então, ó, tô aqui, perceber se eu estou mais para frente, mais para trás. E ó, orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo na mesma linha. Não quero que levem o ombro para trás. Quero que levem a tampa da cabeça para o teto. E soltem o corpo de vocês. Percebam se vocês conseguem achar esse equilíbrio. Calcanhar, lateral do pé e o antepé. Se vocês estiverem no antepé, vão ter que virar isso para frente. Se vocês estiverem ali no calcanhar, vai estar caídos, provavelmente o quadril aqui para frente, uma certa barriguinha, tá? E vão estar assim. Então, ó, eu quero que faça o seguinte, tenta distribuir calcanhar, lateral dos pés, antepé e crescer a cabeça. Não empurrem o ombro para trás. E sintam onde está o centro de gravidade, se vocês conseguem se manter numa postura um pouco mais reta. Soltem os ombros não são para ficarem sendo carregados, ó. Solta e respira. Puxa o ar e solta. Gente, independente do que vocês sintam no corpo ou que não sintam nada. Carla, tô bem, tava passando aqui. Vi que você estava aqui ao vivo, resolvi entrar. É hora de sempre cuidar do corpo, tá? Não tem hora. Sempre é hora e sempre tenho que melhorar, tá bom? Eu vou ver aqui as perguntas. A Maria Ivone, Carla, você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu estou numa rigidez na coluna
tem desgaste L4, L5, tenho artrite reumatoide, mas vou indo bem com seus exercícios. Deus te abençoe. Muito obrigada, amiga. Gente, deixa eu te falar, não se renda ao diagnóstico. Eu só imploro isso para vocês. Ok, que bom, tem que fazer diagnóstico, mas não decretem a falta do movimento no corpo de vocês, tá? Por um caso de artrite, num caso de artrose, não deixa isso dominar a paralisia do corpo, tá? Adriana Castro. Boa noite, tenho fibromialgia, já trato há 6 anos. Gente, então, Adriana, me fala. Trato com reumatologista. Que legal, Adriana. Diva de Rondônia, que legal. Gente, o seguinte, não temam o diagnóstico. Não pensem assim, eu tenho um problema e estou decretado a ele, tá? Acredita na qualidade do movimento. Não precisa fazer nada brusco. Tá? Esse que eu fiz aqui para vocês, você viu que eu falei? Senta. Tem pessoas que falam assim, Carla, não consigo fazer tal exercício. A gente vai lá no Construindo o Corpo Sem Dor, a gente se olha e se fala, tá bom? Eu tiro a dúvida de todo mundo. Eu falo que eu não posso deixar ninguém para trás, tá bom? A Maria Nogueira. Carla, boa noite, por favor. Me ensine a fazer exercícios para diminuir as dores da fibromialgia. Maria, eu vou te falar uma coisa. Vai lá no YouTube, no Face ou no Instagram, tem um vídeo de fibromialgia, que eu fiz só de fibro. Eu ensino umas escovações no corpo. Por quê? Como mexe muito com a parte, né, sensitiva, formigamento, cansaço, fadiga, eu ensino uns exercícios de escovação. Esses ajudam demais, além dos exercícios motores, né, de se mover. Por quê? Afeta a sensibilidade. Tem gente que eu falo, né? Tem aquela alteração da chuva, da água do chuveiro, se alguma coisa toca, dói. Né? Então, Maria Nogueira, tem um vídeo só de fibromialgia que eu falo, converso sobre a fibromialgia, tá? É muito, gente, não se dê, eu insisto para vocês, eu falo, tá bom, eu tenho diagnóstico, o que eu faço com ele, tá? Eu sei que não é fácil, é o que eu já falei. Eu não sei se o meu depoimento do problema que eu tenho, que é uma necrose, morte óssea, tecido ósseo, gente. E aí eu me desesperei? Sim, me desesperei. Mas aí eu falei, agora é a hora de eu aprender a lidar com a maior máquina que eu tenho na minha vida, que é o meu corpo. E aí eu comecei a cuidar das minhas articulações, tá? Vocês viram, eu agacho, eu levanto, eu movo todas as articulações com necrose em vários pontos do meu corpo, tá? Ceci Macedo, admiro muito o carinho que você tem para explicar os exercícios. Não é, gente? E assim, que a gente está numa live, né? Mas o que eu acho, para ir com calma. Essa é a vantagem de alguns exercícios que a gente tem na plataforma, né? Do Construindo o Corpo Sem Dor. Você vai conhecendo o seu corpo de uma maneira diferente. Não é uma aula de ginástica, é uma aula de conhecimento. E eu acho que o nosso corpo que a gente mais eu falo que é a primeira habitação, né? É a nossa obrigação cuidar dele e se entender com ele, porque senão a gente não se entende nem com os outros, né? Helenice, fiz tudo mesmo sentindo ciático. Gente, uma coisa é o seguinte. Sabe, não sei se vocês conseguem diferenciar uma dor e uma dor do bem. Tem exercícios que eu faço do ciático que as pessoas falam, estou sentindo formigamento, estou sentindo alteração de temperatura. E eu falo, espera, não falo para parar. Para naquele limite e mexe só o pé. A informação vai lá para a coluna, para a raiz do ciático, tá? E aí você vai educando a raiz nervosa, porque o medo do ciático, de dar aquela pontada, aquela pinçada é tão grande, só que as pessoas vão entrando numa tensão, o corpo vai entrando numa informação de tensão muito grande, tá? Então, é assim, gente, entenda, eu tenho o problema. Sabe quando as pessoas falam, eu vou exagerar, tá? As pessoas falam assim, eu tô com câncer, eu vou lutar contra. Ou eu vou lutar contra a minha necrose. Eu falei, não vou lutar nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entender o que é e vou cuidar e vou superar.
Tá? Se eu tenho uma artrite reumatoide, esclerose múltipla que escreveram, síndrome desfiladeiro torácico, faceite há mais de 2 anos, eu falo assim, olha, peraí, vamos começar do zero, vamos resetar, vamos começar tudo do zero, vamos organizar, e aí a gente vai lidar com aquela situação e superar. Não criar ansiedade de falar, meu Deus, dói isso, não dói, faz isso, aquele outro é assim mesmo, medicação, infiltração, corticoide, e entra naquele ciclo, tá bom? Então, vai direitinho. Arlete. Eu me chamo Arlete e estou com túnel do carpo e tenho, acho que espondilite anquilosante, não sei, Arlete, é isso? Acho que é espondilite, né? Então, gente, síndrome do túnel do carpo, eu sempre falo, tem os exercícios que eu trabalho com todo o plexo braquial, né? E então o que acontece? O que é o plexo braquial? O conjunto de nervos que saem aqui da cervical, ou até um pouco, tem os nervos intracranianos que saem e vem aqui, ó. Quem tem a síndrome do desfiladeiro torácico, que pega a clavícula e primeira costela, tem assim, pode ter a síndrome também. Então é trabalhar cervical, ombro, cotovelo e punho e mão, que é onde eu faço os movimentos do plexo braquial. Tá? Onde eu pego o nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo, onde eu pego os nervos que pegam esses 2 dedos aqui, né, que são aqui o nervo radial, e aqui dos outros 2 dedos, os anulares. E aí você vai trabalhando o corpo, liberando aqui as raízes nervosas, tá? Tem vários vídeos, vem cervical, Arlete, que eu acho que eu tenho esses exercícios lá nos vídeos de cervical, dá uma olhadinha, tá? Ou tem eu gravei o vídeo do síndrome do túnel do carpo, dá uma olhada lá que tem, tá? Deixa eu ver aqui. Carla, estou fazendo os exercícios do equilíbrio dos pés, está sendo ótimo. Terenilza Gonçalves, gente, equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio família, que às vezes eu falo, né, que às vezes na minha casa, né, a gente fala que tá aquela tensão, né? E é filho, marido, não sei o que. A gente, sabe quando fala que tem que separar os corpos um pouco? Sabe? Para acalmar. Então, não vou tomar nenhuma atitude, não vou gritar com ninguém, não vou surtar com ninguém. Então, o que a gente faz? Espera, se afasta e fala, não vou tomar nenhuma atitude agora. Você respira. E com a dor é assim. Estou no auge da dor, né? Eu tenho pacientes que me ligam, Carla, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu falo assim, gente, calma. Porque se criar o foco da ansiedade, tudo pega fogo. E você perde o controle do seu corpo. Do jeito que você perde da família, quando você explode, não sei o quê. Então é o seguinte, para tudo. Respira e vamos começar do começo. Eu tenho dor? Tá bom, tenho dor. Aonde eu tenho que começar ali a trabalhar com isso? Né? Então, às vezes, tem que parar, apagar o fogo, acalmar, respira. Por isso que a gente fala, preciso respirar. E aí você vai começando tudo de novo, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Imagina, Terenilza, vocês não sabem como eu aprendo com vocês. São 20 anos trabalhando com dor. Pode ter certeza que eu aprendi demais com os meus pacientes. Muito me ensinaram demais a lidar com dor e a lidar com a vida, porque cada um tem a sua história, né? Diva, tenho muitas dores na perna abaixo do bumbum. Será da coluna lombar ou do nervo ciático? Então, o que acontece? Embaixo do bumbum pode ser um probleminha ali só de desequilíbrio da coluna, pode ser piriforme. O piriforme, ele vai mais ou menos até o terço médio da coxa, ele não vai até lá embaixo, tá? Pode ser várias coisas, pode ser o ciático, pode até ser, mas o que eu te falo, Diva, não importa se é só o ciático, coluna, joelho, pé, tornozelo, equilíbrio. Você pode ter até que trabalhar com a sua cervical, com a sua postura, e aí equilibrando. Gente, o que eu falo para vocês, não fiquem apoiados numa perna só. Não fiquem, não criem esse hábito, tá? E assim, Diva, em relação, né, na perna abaixo do bumbum, por isso que eu te falo, mas aí você vai falar, como que eu vou saber se é um ou se é o outro? Faça movimentos que eu ensinei, um pouquinho desse de rodar a perna, e ficar em cima das 2 pernas, entra lá nos vídeos de ciático. Se melhorar, tá? Porque a conduta vai ser a mesma. Se for lombar, se for síndrome do piriforme, vai ser todo o caminho parecido, tá?
Vai ser e sempre trabalhar bilateral. Eu tô com uma dor só no ciático do lado direito. Gente, vai para os dois. E muitas vezes, olha essa dica, dica da vida. Vamos pensar o seguinte: você tem a dor, o pensamento do nervo da perna direita, só que está impossibilitado de mexer. Carla, não consigo, não insiste que eu não consigo. Eu estou numa fase terrível, sabe o que eu falo? Mexe a perna esquerda, porque a raiz nervosa sai no mesmo espaço na coluna lombar. Então, você pode dar informação através da outra perna para aquele espaço, se a história estiver acontecendo ali em cima na coluna lombar. Você vai trabalhando com o seu corpo, descobrindo, construindo o seu corpo sem a dor. Gente, é que assim, né, a gente acha que a medicina, a fisioterapia, tudo é ali assim certinho. Dói, medicamento. Dói, alonga. Quando você descobre o potencial que o seu corpo tem, é de enlouquecer um ser humano. É sensacional, tá?